dia. Qualquer coisa, se eu não encontrar vocês na Natal, fiz Natal para todos. Uma coisa que eu estava reparando esses dias, não sei se vocês passaram aqui na igreja à noite, durante a semana, e o pessoal colocou a iluminação. Foi uma iluminação simples, mas ficou bonito, viu? E eu vi os enfeites, assim, eu achei muito interessante. Os enfeites ficaram bonitos, mas conversando com o pessoal que fez, na verdade, o que eu achei legal, além dos enfeites, é a intenção que as pessoas tiveram de montar todo esse enfeite para o Natal. Porque foi algo de coração, sabe? Foi algo que, de uma certa maneira, as pessoas se ofertaram. Né? É uma forma de oferta, é uma forma de louvor que você dá a Deus. Não o enfeite em si, mas a atitude. Sabe? Se preparem para o Natal do dia 23. Que teremos aqui na igreja. Será um momento bem abençoado, um momento de bênção, um momento de alegria, porque é um momento que estaremos em comunhão. Por quê? Para comemorar o aniversário de Cristo Jesus. A verdade é que quando comemoramos o aniversário de Jesus Cristo, é todos os dias, e todos os dias que nós agradecemos a Deus. A partir do momento que você anda com Deus, a partir do momento que você caminha com Deus, a gente agradece por Jesus estar em nossas vidas. Não sei se neste momento você ainda caminha com Jesus, mas uma coisa que você precisa saber: Jesus, ele é gentil. Deus é gentil. Sabe? Deus, ele não chega de forma opressiva, te obrigando a caminhar. Não, é gentil, doce e gentil. Ele vem de forma tranquila. Eu tenho um motivo de louvar. Espero que o seu motivo de louvar é estar na presença de Deus. Agradecer a Deus pelas bênçãos que você tem tido. Apesar de você também estar em lutas, você continuar perseverando em Deus, Deus te fortalecendo o seu coração. É motivo de gratidão. Deus te ajuda a resistir às lutas também. Deus te ajuda a resistir às dificuldades. Quando nós voltamos para os olhos, nós lembramos do amor dele. Ele nos salvou. É só por meio de Jesus que nós somos salvos e restaurados. Eu gostaria de cantar desde os confins da terra. Um comentário que eu achei muito interessante. A natureza louva o Senhor. Sabe, quando nós vemos o mar, os peixes, mesmo toda a natureza, os animais, louvam o Senhor. Sabe qual é o ser que não louva o Senhor? O próprio homem, por causa do pecado. Por causa do pecado, ele deixa de louvar a Deus. Mas quando nós voltamos e caminhamos com Jesus Cristo, a alegria toma conta do nosso coração. Sabe? A alegria de andar com Jesus toma conta do nosso coração. E esse é o motivo de nós louvarmos. Desde os confins da terra. Deus, desde os confins da terra, nos dá o direito de louvá-lo, de adorá-lo. Deus nos dá a liberdade. É por meio dele que nós somos libertos do pecado. Nós somos mais oprimidos pelo pecado. É pela graça que nós caminhamos. A graça é aquilo que nós não merecemos. O amor de Deus é algo que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus faz questão de estar aqui, tocar o seu coração de forma doce e gentil. Amém? Amém? Amém, gente? Amém. Isso aí. Fica à vontade. Se você quiser ficar de pé para louvar a Deus, amém. Se você quiser dobrar o joelho, dançar, fica à vontade.
poderoso, príncipe da paz. Por isso, oramos, entregamos este tempo de louvor e adoração em tuas mãos, em nome de Jesus. Tu és santo. Comentar. Tem um trecho do refrão que ele fala que Deus Emanuel, o grande eu sou, o príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz dando salvação, trazendo paz e libertação. Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus conosco, é um Deus presente. Pode ser loucura para as pessoas que não creem em Deus. Estamos fazendo uma coisa à toa, mas não é à toa. A partir do momento que você caminha por fé, crê que esse Deus existe, que esse Deus é maravilhoso, acontece uma grande revolução no seu coração. Acontece uma revolução assim incrível na sua vida. Como eu disse, é doce e gentil. Deus é doce e gentil. Tão bom andar com Ele. Que você declara: Deus, Tu és santo, Tu és poderoso. Pois Ele é tão poderoso que Ele abriu mão da sua glória por você. Veio à terra, morreu na cruz e ressuscitou para cumprir a promessa, para dar salvação a você, de dar algo especial que é o amor dele, um amor puro e genuíno. Amém? Amém.
mesmo você que já caminha em Cristo, está em momentos de turbulência, olha para a cruz, se volta para Deus. Deus está pronto para te abraçar, te receber, de braços abertos, sabe? Um Pai pronto para receber e te ouvir o teu clamor.
esse abrigo. Uma vez eu compartilhei de sexta, que é Isaías 53. Porque, a partir do 2 eu falei, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza veio que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sanados. Esse trecho ele fala, isso foi escrito 700 anos antes do seu nascimento. Ele fala do Messias, do próprio Cristo. Daí eu tinha pensado na música Diante da Cruz. A gente não precisa ler esse versículo com tristeza, é com alegria. Porque Deus optou por mandar Jesus Cristo por nós. No mundo, quando ele veio, Jesus veio, para as pessoas ele não tinha formosura nenhuma. Sabe? Ele, para uns, parecia qualquer homem. Foi ignorado naquela época, foi desprezado naquela época. Mas não, eu creio que Deus é um Deus bonito, porque Ele é cheio de glória, é cheio da graça. Para mim é uma alegria muito grande andar com Deus. Eu amo este Deus, você ama este Deus, eu amo este Deus. Você tem ainda a oportunidade de andar com Deus, de amá-lo, de sentir a presença dEle. Deus está pronto para te receber. Independente da situação que você está, você não precisa primeiro se purificar. É por meio de Jesus que nós nos purificamos. Você não precisa primeiro resolver suas coisas que estão no mundo para aceitar Jesus. Não. É todo o tempo Ele te espera. Todo o tempo te espera de braços abertos para te receber. É uma alegria imensa. Aqui diz que Ele não tinha formosura. Mas para mim, Deus, Ele é formoso. Jesus é formoso, é lindo, é maravilhoso. Normalmente eu não falo para os homens que acho os homens bonitos, mas eu falo que Jesus é lindo. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Eu amo este Deus. Você ama este Deus? Diga amém. Amém. Isso aí, gente. Diante da cruz.
histórico, né? Para os corintianos. Então eu só queria saber uma coisa: tem corintiano aqui ou não? Você é corintiano? Eu sei que acho que a Fátima já subiu, né? Mas que interessante. Eu até pensei que será que vai corintiano hoje? Eu acho que a igreja vai estar. Será que vai estar cheia? Vai estar vazia? Será que vai ter corintianos ou não? Eu só queria dizer que vocês estão de parabéns. Foram fortes, firmes e fiéis. Embora a gente tenha muitos corintianos aqui, eu vou convidar vocês a se levantarem e abraçar também os corintianos, pois podem ser santistas, palmeirenses. E a gente vai tirar essas diferenças aqui, tá bom? Vamos dar uma curtida pro pessoal. Tá bom. Palmeirense, com satisfação. Agora eu queria fazer uma pergunta. Tem palmeirense aqui? Palmeirense, mas eu queria perguntar uma coisa. Os palmeirenses abraçaram os corintianos? Abraçaram? Nenhuma, né? Nós chamamos corintianos. Então, tá bom, gente. Mas que gostoso a gente começar a nossa manhã falando um bom dia para aqueles que estão ao nosso redor, né? A gente poder falar, seja bem-vindo, que bom te encontrar de novo. É muito bacana a gente poder fazer isso. E é interessante que sobre todas essas questões que a gente passou no decorrer do ano, a gente pode estar aqui hoje. Eu queria convidar vocês a fechar os seus olhos, nos aquietar, se colocar diante da presença do Senhor, nosso Deus amado, Deus vivo. Vamos orar? Senhor amado, a gente agradece ao Senhor. E nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão, Senhor, pelo teu amor, pelo teu amor que muitas vezes nos constrange, mas ao mesmo tempo nos atrai pela cruz de Cristo. Assim como o André me disse, teu amor gentil que nos acolhe, o teu modo manso de nos alcançar, é tremendo. E sobre todas as coisas, ó Deus, nós queremos dizer, ó Deus, que neste momento nós queremos nos colocar diante da tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, fale nos nossos corações, Senhor Deus, independente do tempo de igreja que nós tenhamos, independente de faixa etária, Senhor Deus, independente de todas as questões, porque neste momento, Senhor Deus, nós queremos apenas nos colocar diante do Senhor como filhos do Senhor, como servos do Senhor, e pedir, ó Deus, a tua orientação, a tua graça.
tua direção. E que essa palavra, Senhor Deus, de hoje, sejam palavras vindas do teu trono e não permaneçam somente em nossas mentes, Senhor Deus, mas que desçam para o nosso coração e gerem, Senhor Deus, a transformação que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. Por isso nós queremos orar, agradecer ao Senhor e convidar ao Senhor para que o Senhor seja o nosso convidado de honra nesta manhã. Que o Senhor esteja em nosso meio, através do teu Santo Espírito, se movendo em nossos corações com toda a liberdade. Senhor, para os teus propósitos para esta manhã. Nós queremos orar e agradecer em nome de Jesus. Tá? Eu olhei para essa foto, vocês estão me ouvindo? Eu estava falando com a Sandra, eu estava assim, porque estava ligado. Aí a Sandra falou, será que ela está com dor? Será? Ela ficou perguntando, o que você está com a mão aí? Falei, para todo mundo ouvir a nossa conversa. Então tá bom, vocês estão me ouvindo, então tá bom. Então, eu estava olhando para essa foto, gente, e eu fiquei um tempão olhando para ela. Vocês estão vendo? E a sensação que eu tive é que por essa estrada eu poderia chegar ao céu. E eu fiquei pensando, seria tão bom se fosse tão simples assim a nossa ida ao céu, né? A gente pudesse encontrar uma estrada, falar assim, olha, siga para o céu, faça a conversão em tal cruzamento, e aí você chega ao céu. E sobre todas as coisas eu fiquei pensando, poxa, como será o final de tudo, o final de toda a nossa vida? Mas pensando no final, não tem como a gente pensar no final se antes a gente pensar no princípio, né? Então, para a gente pensar sobre o princípio e o fim, é uma das coisas que eu queria convidar vocês a estar refletindo hoje. Já faz um tempo que eu tenho pensado a respeito de princípio e fim. E é engraçado que nesses meses que eu não vim para cá para pregar, eu fiquei pensando muito sobre essa questão de princípio e fim, começo e fim. Sobre todas as coisas que eu já comecei e não terminei. Sobre todas as coisas que eu ainda preciso resolver e não resolvi. Sobre todas as coisas que ainda estão por vir. E será que eu vou ter tempo para fazer? E eu conversando lá com o pessoal do trabalho, o pessoal falou, ai, de 21 vai acabar o mundo, né? E tava aquela tensão, aquela coisa assim, aquele horroroso. Ai, vai acabar, não vai acabar, vai acabar, não vai acabar. E eu não fiz nada, né? Porque é engraçado como, assim, essa incerteza do amanhã aflige o ser humano. E com certeza. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a gente tem um porto seguro. E quando a gente se depara com essas questões, a gente começa a refletir em como foi a nossa caminhada. Aí eu comecei a pensar sobre as questões da vida da gente. E quais são os dois grandes momentos, os dois grandes eventos da vida de uma pessoa? E assim, me veio à mente muitas coisas. O dia que eu conheci o Paulinho. Né, Paulinho? O dia que eu me casei. Gente, é bacana, foi uma correria só deu tempo para comer banana na hora do almoço. Esse era um segredo, né, que agora não é mais segredo. Ou então o dia que a gente teve filhos, foi um dia marcante, um dia assim, sem palavras, tanto do Lucas como da Isa. Mas eu fiquei pensando assim, quais foram os grandes momentos da minha vida? O que é que marcou, que fez um marco na minha história? E o que de fato foi o nascimento. Então, no dia do meu nascimento, eu não tenho muita consciência desse dia, mas eu tenho certeza que os meus pais não se esquecem desse dia. Né? E eu acho que a minha irmã também não, porque ela não gostou muito. Na verdade, ela era a primeira filha, né? Então, primeira filha, tudo assim, que bonitinha, mas aí veio uma intrusa no lar. Né? E essa intrusa chegou chegando, né? Ainda bem que eu dormia bastante, ela podia continuar com os meus pais. E eu fiquei pensando que o nascimento é um momento marcante. Essa foto foi tirada por um amigo nosso, o Maurício. Ele já morreu. Ele está com o Senhor, graças a Deus. Mas foi no dia do nascimento do filho dele, o Fernando.
nós fomos à maternidade, a gente o visitou. E aquele era um momento assim que ele estava tão feliz, tão adulto assim, sabe? E é interessante que o momento do nascimento dos nossos filhos são momentos assim que a gente se lembra em todo o tempo, a gente se lembra de detalhes. Né? E eu me lembro que quando o Lucas, o nosso mais velho, nasceu, assim, a gestação dele foi uma gestação assim, turbulenta, né? E assim, eu fiquei muito tempo enclausurada. E quando eu fiquei muito tempo fechadinha ali no meu cantinho, porque eu não podia sair andando por aí, teve um dia que tinha uma apresentação em Poá, na igreja de Poá, e tinha um ministério do King's Kids, e o Paulinho, com os adolescentes, muitos de vocês lembram, porque vocês estavam lá, né? Vocês foram se apresentar lá em Poá. E eu fiquei na casa dos meus pais. E aí, nesse dia, falei, foi tanto vai e vem para o hospital, que a gente, assim, já nem levava mais em consideração. Acho que não vai nascer não, ainda não, né? Porque ainda... quando eu levou para o hospital, naquela vez eu já tinha ido para o hospital, não era nada. Aí chegou no finalzinho do dia, Paulinha acabou de chegar de Poá, a apresentação era dia 11 de setembro. E eu orando ao Senhor, Senhor, se possível for, passa de nós esse cálice, não deixe ele nascer no dia 11 de setembro, porque não é nada muito bonito. Né? Então, se for no dia 12, tudo bem, não tem problema. Aí no dia 11 eu comecei a sentir as contrações. Falei, gente, será isso, né? Será que vai nascer? E aí eu liguei para a médica, a minha médica estava em São Paulo no casamento, e ela falou, será que vai nascer? Porque eu já tinha encontrado com ela de manhã. Eu falei, não sei se vai nascer não. Eu perguntei, posso jantar? Aí ela falou, bom, se você está pensando em jantar, você não vai nascer. Porque você estaria com muitas dores se fosse para nascer. Eu falei, então eu vou jantar. Aí eu jantei, né? Só que aí, era aquele dia que ia nascer. E quando a gente foi para a maternidade, foi aquela correria. A Miriam foi junto também. Foi a Miriam que pegou o Lucas. O Nelsinho foi para lá também com a câmera, porque a gente não tinha câmera, não tinha nada. O Paulinho acabava de chegar de Poá. E as primeiras fotos que a gente tem do Lucas foi o Nelsinho quem tirou. E hoje é o dia que a gente vai tirar a foto oficial da igreja, né? Então, a gente vê o quanto isso. O Nelsinho tem marcado as nossas vidas através das fotos. Né? E foi uma coisa muito bacana. Muito obrigada, viu? E Nelsinho fez gol. E Fátima fez gol. Então, gente, mas assim, o nascimento é um momento assim, inesquecível na vida da gente. Eu acho que foi. Né? Pode? Tá bom. Tudo bem. E além do nascimento, a morte de uma pessoa, né? É interessante que eu fui pesquisar a respeito de epitáfio. Tem uma música até do Titãs, né? Que fala sobre o epitáfio. Fala sobre a morte. O epitáfio vem do grego antigo e significa sobre o túmulo. Vocês podem ver, tá? Se vocês vão ver. Lápis e placas com de iluminati. Curiosamente, esse epitáfio está escrito Belmiro de Azevedo. Podia ter mudado um país para melhor. Nada fez. Né? Eu acho que isso daqui foi uma montagem que fizeram lá no Google. Mas acho que o epitáfio, eu creio que o epitáfio é uma inscrição que vai marcar a nossa existência aqui nessa terra, de modo que as pessoas vão falar, essa era a referência dessa pessoa enquanto ela esteve viva. E eu queria pensar sobre essas questões com vocês. O que vai estar registrado no seu epitáfio? O que você gostaria que estivesse registrado no seu epitáfio? Eu achei interessante pesquisar sobre os epitáfios de pessoas famosas, pessoas que ainda não faleceram. Mas o que elas gostariam que fosse escrito na lápide deles. E aí o do Jô Soares era bem interessante, era finalmente magro. E tinha outras assim, eram pérolas, né? Eu não consegui nem memorizar todas elas, mas eram assim, todas assim, muito estranhas. Eu falei, acho que isso aqui não vai valer a pena, deixa pra lá, deixa quieto, que outra hora a gente fala sobre isso. Mas o que é que vai estar registrado? Além do nosso epitáfio, o que é que vai estar registrado no nosso livro da vida? O que é que você gostaria que estivesse registrado no livro da vida? Irmão João, o homem, a gente a Deus. Paulo,
aquele que ama o Senhor profundamente. O que será que vai estar escrito? E dentro da palavra de Deus na Bíblia existem também dois grandes marcos: o nascimento de Jesus, o Natal, que é essa época que nós estamos vivendo agora, e a morte de Jesus, a Páscoa. E sobre essas questões eu queria pensar com vocês sobre o que não é Natal. Olha só, tinha que ter um som. O som não está vindo. Legal. Aí eu fui procurar também algumas imagens que caracterizam o nosso Natal de hoje. Eu procurei a rua 25 de março, shoppings. Eu achei tão bizarra essa foto do Papai Noel com aquele casal atrás com os rifles. E foi uma foto recente que saiu ontem, né? E é um casal que tirou foto lá nos Estados Unidos e eles posando com todos esses armamentos ao lado de um Papai Noel. Eu achei assim tão bizarro mesmo. E uma foto que eu achei muito interessante foi esse Papai Noel com o bebezinho. Esse bebezinho, gente, muitas vezes a gente passeia pelo shopping e a gente vê essas cenas, né? Eu não estou dizendo que é errado você pegar o seu filho e sentar no colo do Papai Noel para tirar foto. Não estou dizendo que é errado. Mas eu estou dizendo que é engraçado que às vezes é um sonho dos adultos colocar o seu filhinho no colo do Papai Noel e tirar foto mesmo quando a criança está chorando, né? E eu achei muito interessante essa questão. Mas, de fato, o que é o Natal? Qual é o real significado do Natal? Então eu queria ver sobre isso com vocês agora. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas ai daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece, e por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho, e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha, mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: "Tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer." E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar, mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus, quando fala, fala direito, e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: "Acredite, Maria, no que o anjo falou." Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacarias filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira não. Zacarias voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não.
Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão, correram para uma estribaria e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. 3 pastores ao ver a estrela se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse: rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. Que rei, se eu sou o Lorde? O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores para conversa e mentiu bem descarado. Vão lá e acham o menino, depois volto para cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostrar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentiram a presença de Deus e choraram aqueles pastores, quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores. Estava ali o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo, e de treinar não costuma andar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. Esse cordel de Natal ele foi apresentado pela Igreja Batista de Fortaleza, né? Então por isso que ele tem esse sotaque, né? Essa coisa gostosa. E aí quando eu vi, eu fiquei assim, eu fui checar todas as informações e falei, legal, dá pra passar. E foi bem bacana, a gente depois Paulinho, a gente tava dando uma olhada, a gente tava dando risada juntos, né? Porque foi assim, de modo claro, simples e deu pra assim, pegar toda a parte histórica, né, do momento do Natal. E além do Natal, que é o princípio, eu queria falar sobre a Páscoa. O que não é a Páscoa? Porque se Natal é nascimento de Jesus, a morte de Jesus, para os cristãos, é a Páscoa, né? E a Páscoa, o que não é? Na verdade, são essas ilustrações. É engraçado que eu estava vendo, tinha até uma promoção de Páscoa, que o pessoal colocava dentro de um ovo de plástico, maquiagem, né? E assim, a pessoa, a mulher que conseguisse se maquiar como coelho, e postasse no Twitter, no blog, no Facebook, aí eles iam dar de presente um ovo com um kit de maquiagem dentro. Então, como comercial, a Páscoa tem se tornado, como comercial, o Natal tem se tornado. E o quanto a gente tem perdido com essas questões se a gente não se policia também. Porque quando se a gente comer ovo de chocolate, né? Eu amo chocolate, e não tem nada de errado. A única questão é a gente conservar no nosso coração aquilo que de fato é prioritário, aquilo que de fato é a essência do Natal. Nada mais é do que o marco do cristianismo, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, do princípio ao fim, do nascimento à morte de Jesus, houve um intervalo. Existem ainda controvérsias sobre o período de vida que Jesus teve nessa terra.
Alguns dizem que foi 33, foram 33 anos, né? Outros falar, não, foi mais, foi menos. Mas gira em torno dessa data. Mas o ministério de Jesus, de fato, começou aos 30 anos. Ou seja, se começou aos 30 e terminou aos 33, de ministério, de tudo aquilo que ele realizou, que a gente tem de registro na palavra de Deus, foram 3 anos. 3 anos nas nossas vidas, o que significou? O quanto nós realizamos em 3 anos? O que de fato nós marcamos na nossa época, na nossa geração, nesse período de 3 anos das nossas vidas? De fato, houve algum fato significante que gerou mudança, gerou transformação de vida nas nossas próprias, naqueles que estão ao nosso redor? Ou não? 3 anos. É um período breve, mas é um período em que Jesus realizou maravilhas. E a palavra de Deus diz: maravilhas maiores vocês poderão fazer. A palavra de Deus é isso. E será que de fato a gente conseguiria nesse período de 3 anos? E será que o princípio foi mesmo o nascimento de Jesus? O princípio de tudo foi o nascimento de Jesus ou não? E o final de tudo foi a morte de Jesus? Na verdade, tudo começou muito antes, com a criação do homem. E sobre essa criação, eu queria ver com vocês também. Beth, por favor. Esta história é muito importante. Desde o princípio, as pessoas lutam para encher o vazio em suas vidas. Um vazio que foi formado quando o homem decidiu seguir o seu próprio caminho sem Deus. A Bíblia diz que todos estamos separados de Deus. Separados de Deus por consequência das más decisões que tomamos. Isso se chama pecado. Todos temos pecados, mentidos, trapaceando, fazemos o que não é certo. Não podemos conhecer a Deus ou ir ao céu, por causa das más decisões que tomamos. Há quem pense que se alguém fez mais o bem do que o mal, Deus o aceitará. Mas a Bíblia ensina que ninguém pode comprar a entrada ao céu. Deus é perfeito, e o homem não pode alcançar seu nível de perfeição. Ainda que façamos o melhor que podemos fazer, nunca será suficiente. Mas trago boas notícias. Deus nos ama. Nos ama de tal maneira que enviou seu Filho unigênito à terra para ser a ponte entre Deus e o homem. Enquanto Jesus vivia na terra, ajudou muitas pessoas e fez vários milagres. Jesus foi capturado por soldados, maltratado, cravado numa cruz para morrer e pagar os nossos pecados. Após sua morte, ele foi colocado na tumba e fecharam com uma grande pedra. Antes de morrer, Jesus disse que ressuscitaria dos mortos em 3 dias. Por isso, os soldados vigiavam sua tumba para que ninguém viesse roubar o corpo de Jesus. No 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus estava vivo. Muitas pessoas viram Jesus e ele compartilhou as boas novas com eles. A verdade é que Jesus é o Filho de Deus. Sempre foi e sempre será. Jesus veio para mostrar o caminho a Deus. A Bíblia diz que a única maneira de chegar a Deus é pela fé em Jesus Cristo. Jesus pagou os nossos pecados. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Hoje Deus oferece um presente grátis. Ninguém chegará ao céu pelas obras ou pela religião. Só há um caminho. Jesus é o caminho. É a resposta. Jesus é o presente gratuito que Deus nos deu. Para receber esse presente, reconheça que você precisa de Deus. Através da fé, você pode receber o perdão de Deus pelos pecados e a promessa de viver no céu. Hoje, Jesus está batendo na porta do seu coração e espera que o deixe entrar. A Bíblia diz que se você crer com todo o coração que Cristo Jesus é o único Salvador e se arrepender dos pecados, passará a eternidade no céu com Deus.
lembre-se da promessa que se encontra na Bíblia: não há nada ou ninguém que pode separar os crentes em Cristo do seu grande amor. Às vezes, algumas imagens valem mais do que 1000 palavras, né? Então, às vezes, se eu chegasse aqui e falasse, talvez a gente não conseguisse visualizar essa expressão do amor de Cristo e o plano que Ele tinha para cada um de nós. Na realidade, o nascimento de Jesus não foi o começo em si. Houve um começo anterior. Na verdade, desde a criação, quando o homem ele foi criado, por causa da desobediência e da separação do homem e Deus. E como Deus, em sua justiça, em sua santidade, Ele poderia se reatar com o homem pecador. E a única forma que, de fato, seria possível seria o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus, mesmo vindo em forma de homem, Ele permanecia sendo Deus. Ele permanecia sendo puro, irrepreensível. Em Isaías, como o André falou, 700 anos antes do nascimento de Jesus, houve a promessa da vinda do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Na realidade, quando houve a separação do homem e Deus, Deus já havia preparado uma forma de expressar o amor dele para com a humanidade, para que de alguma forma aquele homem separado ele pudesse ser de novo restaurado, curado e ser colocado de novo junto com a presença de Deus. E é interessante que muitas vezes a gente se sente num deserto, a gente se sente num vazio, a gente olha para as circunstâncias e a gente percebe, parece que não tem caminho, parece que Deus não está ali. E fica sempre um vácuo, uma coisa incerta. E é interessante que outro dia, falando de nascimento, a gente tem muitas experiências com os nossos filhos. Outro dia a Isabela, ela assim, desde pequenininha ela foi muito independente. Ela não tinha medos, ela sempre foi muito atirada. Então, ela fazia as coisas e a gente corria atrás para poder proteger, para não deixar cair, para as coisas não acontecerem. E com o tempo, o que aconteceu? Ela começou a perceber o meio onde ela vive. E ela percebendo o meio onde ela vive, ela começou a sentir medo. E é engraçado que existe um período da criança que ela começa a passar a ter consciência da existência dela e o que está ao redor dela. E a partir de então, o medo começa a surgir. E nesse processo, ela começou a ter pesadelo. E ela falou, mamãe, fica comigo hoje, eu estou com medo. Está tudo escuro, tem um abajur, mas está escuro. E assim, todas as noites a gente conversa, a gente ora, às vezes ela pede para a gente, quando não é muito tarde, ela pede para a gente contar uma passagem da Bíblia. E a gente sempre conversando. E aí nisso a gente falou assim, conversando. Mas mamãe, eu estou com esse medo, o que eu faço com esse medo? Você cuida de mim? Para não ter pesadelo? Eu pensei, humanamente, é impossível impedir que a minha filha tenha pesadelo, não é verdade, Lívia? Você que tem filha? Nós, pais, a gente não tem o que fazer. A gente não tem como a gente falar, não tenha pesadelo. A gente não controla isso. E eu fui muito sincera com a Isa. Falei, filha, pensa bem. Você acha que a mamãe é capaz de fazer você não ter pesadelos? Ela olhou pra mim e falou, não, daquele jeito dela, né? Então, filha, eu não sou capaz de fazer com que você não tenha pesadelos. Mas eu conheço alguém que é capaz de cuidar de você. Você sabe quem é? Ela, Jesus? Jesus. Mas o que eu tenho que fazer em relação a isso? Ela me perguntando, me questionando, né? Como que eu faço para não ter pesadelos? Ele olha aqui. A primeira coisa
quando você precisa de alguma coisa, você tem que verbalizar, você tem que falar isso. Claro que eu falei uma linguagem simples, né? Você tem que contar para a pessoa, olha, eu estou com esse problema, eu preciso resolver isso, você me ajuda? Eu falei, filha, se Jesus pode te ajudar nisso, por que você pedir para ele? Não é uma boa ideia? Ela, mas eu não estou vendo ele aqui. Onde que Jesus está? Ele está aqui? Falei, mas eu não estou vendo, mamãe. Falei, olha, apesar dos seus olhos não verem a Jesus, você pode ter certeza que ele está ouvindo o que você está falando. E se você orar, ele vai escutar a sua oração. Vamos orar? E ela orou, daquele jeitinho dela. Ela falou assim, Papai do céu, eu não sei se você está aí, mas minha mãe falou que você está. Então você deve estar. Então, mas você está me ouvindo mesmo? E ela assim, falando, Deus, eu estou aqui. Então, é que eu tenho pesadelo, eu tenho medo quando eu tenho pesadelo. Você pode me ajudar? E aí, do jeitinho dela, ela falou, em nome de Jesus, amém. E ela perguntou depois, mamãe, eu não vou ter pesadelo? Eu falei, você não pediu para Deus te ajudar? Ela pediu. Então a resposta, você é quem vai me dar amanhã cedo. E aí a gente dormiu. E de manhã foi muito bonitinho, porque ela saiu toda saltitante da cama, logo que amanheceu. Ela falou, mamãe, Deus respondeu. Deus respondeu a minha oração. Eu não tive pesadelo. Eu não tive pesadelo essa noite, mãe. Deus respondeu a minha oração. Então, filho, a vida da gente é assim. Muitas vezes a gente não enxerga Deus. Mas a gente confia que Ele está lá. Ele está cuidando da gente. E quando a gente pede, o Senhor ouve. Ele entende a intenção do nosso coração. E Ele responde. E essas experiências, a Isabela ela tem 4 anos. Ela tem essas experiências já desde os 3 anos. E desde pequena, ela já experimenta o poder de Deus. Ela já experimenta o ouvir a Deus. Ela já experimenta o relacionar-se com Deus. Isso é uma constante na vida de um cristão. Desde pequeno. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E assim, quanto mais velha, ela não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque ela sabe o caminho. E nessas provas, qual é a certeza do amor de Deus? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na vida da Isabela, ela entendeu isso. Talvez não com esse palavreado difícil, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ela entendeu o recado. Porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus Pai, na sua soberania, no seu poder, na sua justiça, Ele fez com que o próprio filho dele, Jesus Cristo, ele fosse sacrificado como o único Cordeiro Santo e capaz de tirar o pecado da humanidade. E assim, Ele permitiu que todos nós que estávamos separados de Deus pudéssemos estar novamente com Ele. Eu acho que foi Jesus não perdeu, hein? Perdeu? Ah, ele não terminou? Não acresce ainda que você perdeu. Tá bom? Então tá bom, tudo bem, hoje tudo bem. Tá quanto? Só para avisar o pessoal. Tá quanto? Pra quem? 1-0 para o Corinthians, corintianos. Mas o pessoal já está comemorando, não tem jeito, né? Voltando. Quem fará a acusação? Você disse hoje, né, gente? Ô corintianos, né? Acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu,
ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É interessante que nas nossas vidas, às vezes, algum evento que aconteça nas nossas vidas, isso às vezes gera um sentimento de culpa, um arrependimento, um remorso tão grande, tão forte, que muitas vezes esse sentimento faz que eu mesma, apesar do perdão de Cristo, eu não me sinta perdoada. Muitas vezes, algum evento que tenha ocorrido na minha vida, ao longo da minha vida, faz com que o restante da minha jornada, o restante da minha caminhada, eu carregue o peso da vida. O peso de não ter feito aquilo que eu deveria ter feito, ou ter feito aquilo que eu não deveria ter feito. E esse peso, ele é um embaraço, porque ele me impede de caminhar com Cristo. Ele me impede de servir plenamente a Cristo. E esse peso, muitas vezes é um peso que, na verdade sempre é um peso que não é o Senhor que coloca sobre nós. Somos nós mesmos quem nos colocamos esse peso. E quando a gente faz isso, na realidade, a gente acaba invalidando o poder da cruz de Cristo. Porque implicitamente eu estou dizendo não. A cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, ele não foi suficiente, porque Jesus pode ter me perdoado, mas o meu padrão é mais alto. Eu não me perdoo. E é interessante, quando eu estava ouvindo uma pregação do David Simmons, ele falava justamente sobre essa questão. Ele acompanhando uma pessoa, essa pessoa falava: não, eu fiz isso, mas eu pequei, eu fiz isso, eu não consigo me perdoar, eu não posso me perdoar, eu não vou me perdoar. E eu não consigo mais servir a Cristo. E aí o pastor David Simmons, ele falou assim: bom, ele já era idoso, né? E ele falou, eu acho que ele deve ter pensado que eu estava um pouco surdo. E aí ele repetiu de novo: não, eu não posso me perdoar, porque os meus padrões são muito mais altos. E aí o David Simmons falou de novo: como? E aí a pessoa falou: agora eu entendi porque o Senhor está me perguntando isso. Porque na realidade, o que eu estou dizendo é uma aberração. Porque eu estou me colocando acima de Deus. Eu estou me colocando acima do poder perdoador de Deus, além do poder da cruz de Cristo. E nesse momento, eles oraram. Esse homem, que por muitos e muitos anos, ele andou carregando o peso da culpa, a partir desse instante, ele foi restaurado. A partir desse instante, ele percebeu que a cruz de Cristo já tinha valido a pena. E não importava aquilo que tinha acontecido, a cruz de Cristo já tinha feito o efeito suficiente para que ele pudesse ser restaurado novamente. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa o que tenha acontecido, a cruz de Cristo ela é suficiente. Porque eu estou bem certa que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do princípio ao fim. Em qual ponto que você se encontra hoje? É interessante que nessa ampulheta, a impressão que tem é que a gente tem muito tempo de vida, né? Mas o que é que você tem feito com o seu tempo de vida? Quais têm sido as suas prioridades? Com que você tem gasto o seu tempo? O quanto da sua vida você tem investido naquilo que você tem investido? E o que é que tem ficado de lado? Nesse cântico diante da cruz, nós cantamos, tem um trecho que fala: tudo consumado está. Esse tudo consumado está foi a frase que Jesus disse na cruz do Calvário,
quando ele já tinha sido crucificado, e quando ele já estava para dar o último suspiro, para dizer ao Pai que tudo aquilo que ele tinha se proposto a cumprir, ele tinha cumprido até as últimas consequências, aí sim Jesus falou, tudo consumado está. E aí sim, ele deu o último suspiro e morreu na cruz. E a sua vida? Tudo consumado está? Eu fui pesquisar sobre os lamentos dos pacientes terminais. E é engraçado que existe até um livro sobre os 5 maiores lamentos de uma pessoa que está prestes a morrer. E um deles, que aparece com muita frequência, é: desejaria ter me permitido ser mais feliz. Entre outros, um dos cinco que aparece mais. É engraçado que eu deveria ter trabalhado menos. É interessante isso, né? O quanto muitas vezes a gente tira a nossa vida em torno do trabalho. Mas quando a gente corre atrás do trabalho, para a gente poder dar as condições para os nossos familiares, para os nossos queridos, será que de fato a gente tem cumprido com aquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas? Existe um livro que se chama 100 Coisas para Fazer Antes de Morrer. E o autor desse livro morreu aos 47 anos. Esse livro, alguns anos atrás, ele estava bombando nas livrarias, ele fez muito sucesso. O interessante é que, tão jovem, o coautor desse livro ele morreu aos 47 anos, muito jovem. E ele dizia no próprio livro, a vida é uma jornada muito curta. Por isso que uma das 100 coisas que ele dizia que a gente tinha que fazer era ir a uma festa do Oscar, correr dos touros em Pamplona, na Espanha, e presenciar uma cerimônia do voodoo no Haiti. Isso faria com que você se sentisse realizado na sua vida. Será que isso faria dele mais feliz? Tem a música que eu estava começando a tocar naquela hora, e diz: devia ter amado mais, ter arriscado mais, ter chorado mais, trabalhado menos, complicado menos, me importado menos com problemas pequenos. Mas será que todas essas coisas me fariam mais feliz? Será que se eu tivesse amado mais, eu seria mais feliz na eternidade? Será que se eu tivesse arriscado mais, eu seria mais feliz na eternidade? Será que se eu tivesse chorado mais, eu seria mais feliz na eternidade? Será que se eu tivesse ido a uma festa do Oscar, eu seria mais feliz na eternidade? Será que se eu tivesse ido a uma corrida de touros em Pamplona, eu teria sido mais feliz na eternidade? O que de fato preenche o vazio do homem? O que de fato faz a diferença na eternidade? Na verdade, quando a gente nasce e a gente morre, esses são os 2 grandes marcos das nossas vidas. E o que a gente faz nesse período, que a gente não sabe de quanto tempo vai fazer a diferença no porvir, na nossa eternidade, ou na presença do Senhor, ou não. O que é que vai determinar que isso aconteça ou não? A presença de Jesus plena nas nossas vidas. Existe um vazio dentro de você? Jesus, ele nunca foi vazio. Naquele desenho a gente viu um vazio, né? Nas pessoas. Jesus, ele nunca foi vazio, porque ele disse: eu tenho uma comida que vós não conheceis, e a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que me enviou. Mas como conhecer a vontade do Pai? Às vezes eu tenho tanta vontade de agradar a Deus, eu tenho tanta vontade de andar nos caminhos retos do Senhor, eu tenho tanta vontade de fazer com que o coração do Senhor seja feliz quando Ele me olhe. Eu quero que os olhos do Senhor sorriam para mim quando Ele olhar para mim, assim como o Julinho quando olha para Karina, né? Mas será que quando os olhos do Senhor se voltar para mim, será que os olhos do Senhor vão sorrir? Como que eu vou fazer a vontade do Pai? Como que eu vou discernir qual a vontade do Pai para a minha vida? Na realidade, isso é caminhada. Isso é caminhada passo a passo. E o discernimento, ele vem com caminhar junto com o Pai.
em você experimentar intimidade com Deus Todo-Poderoso, mas que ao mesmo tempo que é Todo-Poderoso, Ele se fez carne por meio de Jesus, Ele permitiu que nós tivéssemos livre acesso com o Pai. Agora, quando a gente canta que o véu se rasgou, significa que antigamente, quando havia o tabernáculo, havia um lugar que era só do Santo dos Santos e que ninguém entrava ali, a não ser o sumo sacerdote, para apresentar o sacrifício que era de algum animal que eles levavam até lá para ser sacrificado para me livrar daquela culpa. O que aconteceu? Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o véu ele se rasgou porque não havia mais necessidade de nenhum sumo sacerdote que pudesse entrar através, por minha causa, para que pudesse chegar a Deus, porque na verdade Jesus ele já foi sacrifício suficiente. Jesus ele cumpriu com esse papel de me dar livre acesso ao Pai. E quando ele fez isso, ele permitiu que eu pudesse chegar diante da presença de Deus, me quebrantar no meu quarto, no meu canto, falar: Deus, eu não estou mais aguentando. O que está acontecendo comigo não dá mais certo. Eu não sei para onde eu vou. O que eu faço? O que eu faço para a minha vida? E esse relacionamento com Deus, ele vai gerando intimidade. E quando a gente conhece alguém, a gente começa a entender como ele pensa, como ele sente, como ele reage. E através desse conhecimento, eu consigo saber se aquilo que eu estou fazendo agrada ou não agrada a Deus. Se aquilo que eu estou fazendo é vontade ou não é vontade de Deus, baseado na palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, mas nem tudo está escrito: não comerás Kinder Ovo. Não está escrito isso. Não existia Kinder Ovo naquela época. Não usarás sandália nos seus pés. Você moça, só use calça, ou vice-versa. Tem algumas nuances que a gente só vai conseguir chegar diante da presença de Deus. E o próprio Espírito de Deus, ele vai tocar nos nossos corações e falar: filho, isso me desagrada, isso me entristece. Mas assim, se afasta disso, se afasta desse caminho, porque você está indo por um caminho perigoso, você está andando pelo abismo. E se você anda pelo abismo, você cai. Eu lembro de um dia que eu estava conversando com a Babi, né? Eu estava, posso contar? É engraçado, eu já estava lá em casa, já deitada na cama, prontinha para dormir. Me deu um negócio estranho no coração. Eu falei: ai, eu preocupada com a Babi comigo. Se ele perguntar para você se você pode contar. A mulher mãe. Então, me deu um aperto no coração. E era a época que a Babi e o Igor namoravam. Eu nem sabia, porque o Igor ele estava lá em São Bernardo, né? E a Babi aqui em Mogi. Eu nem sabia se ele estava aqui em Mogi, não estava, mas me deu um negócio assim. Eu falei: ai, é estranho, o negócio é estranho. Aí eu peguei o celular e mandei uma mensagem para a Babi. Eu falei: ai, Paulinho, eu tô sentindo uma coisa esquisita. Ai, não vou fazer isso não. Ai, mas eu vou fazer, vou fazer. Ai, vou fazer. Aí eu mandei a mensagem para a Babi. Como é que falava? Exatamente, era alguma coisa nesse sentido: cuidado para não dar perto do abismo. Era na época que os dois namoravam, jovenzinhos, bonitinhos, né? E naquele dia, o senhor, ele estava lá. E aí os dois foram bonitinhos, cada um pra sua cama dormir, né? Bonzinho! E é engraçado que assim, Deus cuida da gente. Deus cuida. Ele pode até ser através de uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso, mas Deus cuida. Às vezes, você é acordado no meio da noite e você pode ser usado por Deus, sabia disso? Às vezes você acordou de madrugada. Deus, eu acordei de madrugada, não estou conseguindo dormir. Pergunta para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu interceda por alguém? Tem alguém precisando da minha intercessão nesse momento? O Senhor, ele mostra. Aí você ora pela pessoa. E quando você ora pela pessoa, parece que o seu coração se acalma. E aí você volta a dormir. Aí depois você, curioso que é, vai lá para a pessoa e pergunta: tá tudo bem? E a pessoa: ai, você nem vai imaginar que aconteceu isso. Aí você fala: glória a Deus, o Senhor é tão maravilhoso, né?
coisas que acontecem na nossa vida. Eu estou plenamente certa de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele traz conversão genuína. É engraçado que às vezes a gente lida com essas situações. E aí a gente tem aquele livro, às vezes a gente, assim, o pessoal da escola dominical, tá, gente? A gente tem um livro sem palavras. Que aí tem todas as coisas que falam sobre o plano da salvação. E a gente fala para a criança, então, porque tinha o pecado, era separado do homem, teve que ter o arrependimento, e você vai contando. Então, você acredita que é pecador? Aí se a resposta é sim, aí você vai para um lado. Se a resposta é não, você vai para o outro lado. Aí depois, dependendo das respostas, eu vou seguindo um ritual. Só que esse ritual, na verdade, ele não gera transformação de vida. O que de fato gera transformação de vida é uma conversão. Conversão é quando você está indo por um caminho e você converte aquele caminho em outro caminho, você troca aquele caminho em outro. Se você simplesmente diz, eu aceitei a Jesus sim. Eu tenho até um papelzinho que diz assim, um cartão que diz que foi no dia tal, de tal, de tal, foi a tal hora, em tal lugar. Então esse papelzinho tem isso daqui, é o meu passaporte para o céu. Mas se não existe transformação de vida, aquele cartão ele não serve para nada. Na verdade, a regeneração sim, ela gera transformação de vida. Eu era uma célula cancerosa, aquela célula doente. Mas quando aquela célula ela se transforma, ela muda, ela se torna sã, aí sim a conversão chega. Aí sim vai fazer diferença. Aí sim eu vou permanecer em Cristo até o final. Porque senão eu não permaneço em Cristo até o fim. Porque os embates da vida, eles vão vir. E se vocês perceberem, a porta da igreja já está aberta. A gente pode entrar e sair por essa porta. Quantas vezes forem? Pode ser por 5 anos, por 2 anos, 1 mês, 20 anos, 30 anos. Mas a porta sempre vai estar aberta. Ninguém vai trancar para que você não saia mais, que você não siga mais os caminhos de Cristo. É decisão plenamente sua. É total responsabilidade sua. Diante do Senhor. Não diante de pastor, não diante de ninguém. Mas quando há regeneração genuína, transformação de vida diante da cruz de Cristo, aí sim você permanece até o fim. Até a eternidade. Desfrutando da presença do Senhor. Eu vou passar um vídeo. Ele é um vídeo, tem algumas imagens da paixão de Cristo, são imagens fortes. Se você não quiser, você fecha os seus olhos. Mas se você desejar, eu queria que você meditasse nessas cenas, nesse vídeo.
antes de ir para a equipe de louvor aqui na frente, eu me lembro na época de adolescente que era muito comum a gente falar dessa forma. Quando a gente não estava muito bem com Deus, quer dizer, assim, o nosso relacionamento com Deus não estava bem, a gente perguntava assim: e aí, como é que você está? Como é que você está com Deus? E naquela época nós tínhamos o costume de responder assim: ah, eu estou meio mal com Deus. E hoje eu acho que a gente não usa muito esse termo, mas é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: ah, eu não estou muito bem com Deus, eu não estou muito firme com Deus. Hoje é dia de você sair bem com Deus. Não existe meio termo. Não existe você ser meio filho. Ou você é do Senhor ou você não é. Ou você anda com Deus ou você não anda. Ou você tem a convicção de que você está junto com Deus todos os dias da tua vida ou não. Não tem mais ou menos. Não tem uma vida cristã mais ou menos. Deus te chamou para viver uma vida inteira com Ele. Mesmo que nessa caminhada você se machuque, mesmo que nessa caminhada você às vezes fique cansado, mas todos os dias da sua vida você pode dizer: eu estou firme com Deus, porque esse é o teu chamado. Não é? Deus não chamou para você levar uma vida mais ou menos. Então, firma os teus passos com Jesus. Nunca diga para Deus ou para alguém: eu estou mais ou menos com Deus, eu não sei. Como assim não sei? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E ponto final. Pode ser que em alguns momentos você não esteja tendo aquela comunhão com Deus, mas nunca diga: eu estou mal com Deus. Porque o dia que você estiver mal com Deus, você está mal. Você está num abismo. Mas quando você estiver andando com Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, mesmo que o teu coração ainda não sinta aquela presença, mas você diga no teu coração: olha, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu ainda continuo amando o meu Deus, eu quero andar com o meu Deus todos os dias da minha vida. Então hoje, ninguém vai sair desse culto dizendo: eu estou saindo mais ou menos com Deus. Porque Deus não chamou para ser mais ou menos, mas para ser inteiro com nós. Vamos nos levantar, vamos cantar juntos.
Jesus é suficiente para nós. É um alto preço que nós não podemos pagar. Nós não temos com que pagar. As nossas obras são insuficientes. O nosso padrão é insuficiente. As nossas palavras são insuficientes. Tudo aquilo que nós viemos a fazer é insuficiente para nos livrar da culpa. O que nós podemos fazer, Senhor Deus, se não nos aproximarmos da Tua cruz esta manhã, nos prostrarmos e nos rendermos aos Teus pés e reconhecer, Senhor Jesus, o Senhor é suficiente na minha vida para que eu ande na Tua presença todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, nós queremos ser um povo, uma igreja, queremos ser pessoas que andam na Tua presença até a vinda do Senhor, que buscam ao Senhor com falhas, mas sabemos que o Senhor nos ama. Que não, Senhor Deus, permeie entre nós nem pensamento, nem palavras, nem atitudes que digam ao Senhor: Senhor, eu não estou bem contigo, eu não estou dormindo contigo. Porque, Senhor Deus, se nossos pés não estão na rocha, onde eles estarão? Se os nossos pés não estão no Teu quarto, aonde eles estarão? Não há como servir dois senhores, não há como agradar dois senhores, não tem como, Senhor Deus, ter nossos pés conduzidos por dois barcos diferentes. Ou andamos contigo, ou não andamos. Mas hoje, nesta manhã, nós escolhemos andar contigo, andar na Tua presença, viver contigo. Senhor Deus, que a graça do Senhor Jesus, que é suficiente para todos nós, para os nossos filhos e nossas gerações, que o amor do nosso Deus e Pai maravilhoso, e que a comunhão, a unção e o poder do Teu Espírito Santo esteja com esta igreja, hoje e para todo sempre, nos livrando e nos ajudando nos momentos difíceis da nossa vida, e que nos momentos mais difíceis possamos olhar para o céu e dizer: Jesus, eu estou firme contigo, eu ando contigo, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, e além de Ti não há outro Deus. Esta, Senhor Deus, é a nossa oração diante da Tua presença. Nós agradecemos e oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se sentar. Amém. Eu só gostaria de avisar que a Kaori, não sei se todos vocês conhecem a Kaori, ela trouxe o pai dela no Japão um tempo atrás, acho que ano passado, e ele voltou muito doente. E ele teve a oportunidade de vir aqui no culto em japonês, ele ouviu a palavra e nesses últimos tempos ele ficou bem ruim da saúde e ele faleceu esta noite. Então, para que vocês estejam lembrando da família em oração. O velório está sendo lá no velório municipal, ele não vai ter um enterro, ele vai ser cremado. Então eles vão cremar em São Paulo, a saída de hoje vai ser às 14 horas. Tá bom? É só para avisarmos. Vou passar para a Sandra, os amigos. Você quer vir à frente para a gente poder te ouvir? A sua irmã? Edneia. Tá bom, vamos orar por ela. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, queremos entregar nas Tuas mãos a Edneia. Senhor, Tu sabes as condições físicas dela, Senhor Deus, emocionais.
da família. Ela está bem doente, Senhor Deus, ela precisa do teu socorro, do teu falar no coração dela, Senhor Deus. Então, neste momento difícil, que o Senhor, de alguma forma, possa ministrar no coração dela de uma maneira muito profunda, e que ela sinta a tua presença, ó Deus. O nosso desejo, Senhor Deus, é que a saúde dela seja restaurada completamente, que ela seja curada, Senhor Deus, pelo teu poder. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar o enfermo, até ressuscitar os mortos. Mas nós não sabemos o propósito do Senhor na vida dela, de toda a família. Então, dentro do teu propósito, Senhor, esteja falando ao coração dela, de toda a família, Senhor Deus. Toma a vida dele também, Senhor Deus. Está com o coração tão apertado, Senhor Deus. Que o Senhor esteja também com o coração dela, Senhor Deus. E nós entregamos a vida dela. Senhor, nós entregamos também a vida da Caola e sua família, que perdeu, Senhor, o pai nessa madrugada. Que também, da mesma forma, o Senhor esteja falando com a família, consolando, que eles possam ver, Senhor Deus, a tua mão em tudo isso, Senhor Deus. Nós assim oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom dia. Queria só pedir para o dono do Prisma Prata, 92007, retirar o carro do favor, a gente está trabalhando. Hoje a gente tem a folga oficial, então saindo daqui, né, Val? Depois você vem aqui na frente para organizar, por favor? Hoje a gente tem a foto. Dia 23 nós temos o nosso Natal, né, celebração do nosso Natal, e a confraternização logo após. Dar o nome hoje aqui na recepção da Emília para a Elaine, por favor, tá? Para a gente fazer a nossa provisão aqui, tá? A gente está pedindo uma ajuda de R$15, né? De alunos, crianças daqui a 10 anos não pagam, tá bom? Culto de ação de graças pelo nosso ano, dia 30/2. Quem quiser compartilhar, quem quiser fazer algum testemunho, tá? Falar com a Amanda para a gente se programar também, tá? Então, aqueles que quiserem, por favor, procurar a Amanda. E acho que é só, acho que a gente tem classe. Não? Tá. Tá. Nós vamos fazer o culto da virada, dia 31, então na última sexta-feira a gente não vai fazer o culto que, conforme todo mês nós fazemos, porque nós vamos fazer no dia 31, às 21 horas, estão todos convidados, ok? Nós estamos também fazendo uma vaquinha, tá? Do casamento do Vitor e da Keila, podem falar comigo também, tá bom? Pessoal?